Boa tarde, nós somos alunos do sexto período de enfermagem e vamos falar sobre dermatose, prevalentes na infância e adolescência. O grupo ele é composto pelos acadêmicos Daniel Solis, Ellen Vanessa, Kathleen Lohane e Luana Felício. Para a gente começar falando, eu tenho que explicar um pouquinho o que é uma dermatose. E as dermatoses nada mais são do que afecções que vão acometer o tecido subcutâneo. E elas vão se expressar, se apresentar de diversas formas, como diversos sintomas, né? Isso porque elas podem ser desencadeadas por diversos fatores, como fatores biológicos, físicos e químicos. E daí a gente vai ter várias sintomatologias de acordo com cada dermatose. Mas não tem como a gente falar de dermatose sem a gente citar a pele, né? A pele é o maior órgão do nosso corpo e ela é muito bem estruturada, né? Ela possui camadas que vão funcionar como barreiras do meio externo. Na primeira imagem a gente tem essa divisão da epiderme, derme e hipoderme, e na segunda imagem a gente tem mostrando como que é feita essa função da pele, porque quando a gente tem uma pele sem nenhuma alteração, quando algum agente, etiológico, ele tenta entrar no organismo, ele é impedido. Porém, se essa pele ela tem alguma alteração, seja por qualquer motivo que aconteça, a gente vai ter a entrada desses micro-organismos. E daí, a gente vai ter a apresentação da dermatose. Para iniciar, a gente vai começar falando, eu vou falar sobre a dermatite de fralda. A dermatite de fralda, ela é a dermatose mais comum nos recém-nascidos e ela é causada por lesões que acometem a região que ficam cobertas pelas fraldas. Ela tem como característica lesões avermelhadas com aspecto úmido que podem evoluir para maceração, exudação e até mesmo formação de pápulas, vesículas ou bolhas. Mas o que causa é a dermatite de fralda? Quando a gente pensa em fralda, a gente sabe que é um reservatório, usado para reter fezes e urina. E daí, se a gente pensar que uma criança, um recém-nascido, ele fica muito tempo com aquela fezes e com aquela urina, a gente vai ter a liberação de algumas enzimas, e essas enzimas, em contato com a pele, elas causam irritação e maceração. Isso traz todo um desarranjo da camada cutânea, e daí leva a dermatite de fralda. Quando uma criança fica muito tempo com a fralda, a gente tem um aumento de temperatura e de umidade daquele lugar, e por isso que a gente acaba irritando a pele. Mas quais são as dermatites de fraldas mais comuns? A gente tem vários tipos de apresentação de dermatite, mas as mais comuns são dermatite de contato irritativa, ela é de origem alérgica, e daí a gente pode ter recém-nascidos ou crianças com alergia a sabonetes, a pomada, ou até mesmo o atrito da fralda nas dobrinhas, podem causar esse tipo de lesão. A dermatite por fungos do tipo cândida, e daí a gente tem o fungo Candida albicans, que causa esse tipo de dermatite, e o diagnóstico dela, ele acontece quando o paciente ele não é responsivo aos tratamentos usuais, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E a dermatite seborreica, que ela é muito comum, comumente encontrada no couro cabeludo, mas ela também pode acontecer nessa região, e ela é caracterizada por crostas gordurosas. Eu trouxe a imagem dos 3 tipos de dermatite mais comuns, de contato, candidíase e a seborreica. E daí o diagnóstico. O diagnóstico, ele é clínico, baseado na sintomatologia, ou seja, nos sinais e sintomas que meu paciente apresenta, e ele não é específico. Por quê? Porque, como foi citado no começo, as dermatoses, elas possuem diversos agentes etiológicos. Então, os meus sinais e sintomas vai depender da interação desses fatores. Então, o que eu vou observar no diagnóstico de dermatite de fralda? Os 3 principais sinais, que são eritema, descamação e maceração nessa região das fraldas. Então, quando eu dou entrada, quando eu tenho um paciente, relatando isso, eu vou observar, existe eritema, descamação e maceração? Se sim, eu vou observar, então, em que região que eu tenho isso e quais as características desses sinais.
Por exemplo, aqui eu tenho eritema vivo, bordas elevadas, escamas brancas e sateliose, que é diagnóstico de candidíase das fraldas. Se eu não tenho nenhum desses sinais, eu vou optar por fazer um diagnóstico diferencial, porque eu tenho outros tipos de dermatite, como a seborreica e a psoríase. E daí, eu vou fazer o tratamento de acordo com cada dermatite, né? Com a apresentação de cada dermatite. A conduta. De forma geral, a conduta, ela é higiênica. Então, as medidas gerais vão sempre ir para esse caminho de higiene. Então, tem que manter a pele seca, protegida, livre de infecção, trocar as fraldas com frequência, identificar e tratar as causas subjacentes. Por exemplo, às vezes não é porque a mãe deixa o filho muito tempo na fralda, mas sim o uso de alguma pomada, de algum sabonete que causa alergia e irritação daquela pele e aí leva aquelas lesões. Quando a gente fala de dermatite por contato, eu tenho também as medidas gerais, né, de manter o local sempre seco, limpo, trocar as fraldas com maior frequência, expor a região acometida ao ar livre, e daí eu tenho uso de cremes à base de óxido de zinco ou vaselina, o uso de corticoides de baixa potência não fluorados, como a hidrocortisona a 1%, de 1 a 2 vezes ao dia. E daí, a conduta na dermatite por cândida, que é aquela causada por um fungo, eu vou ter essas medidas gerais, né, de higiene, associada ao uso de um antifúngico tópico, que pode ser a anistatina, miconazol ou até mesmo o uso de medicação oral. Luana, tá sem som. Tá, agora sim. Desculpa. Eu vou falar sobre o impetigo. O que é o impetigo? Pode passar, obrigado. É uma doença comum da infância causada por estafilococos ou estreptococos e de alta transmissibilidade. É uma infecção de pele extremamente contagiosa, que é causada por bactéria e que leva ao surgimento de pequenas feridas que contêm pus e uma casquinha dura, que pode ser de cor dourada ou cor de mel. O tipo mais comum de impetigo é o não bolhoso. E nesse caso, as feridinhas costumam surgir no nariz e ao redor dos lábios. No entanto, outros tipos de impetigo se manifestam nos braços e nas pernas e pés. A etiologia. O Staphylococcus aurelia é um plasmo coagulase positivo e o Streptococcus pyogenes isolado ou associados. Pode passar, por favor. O diagnóstico. O diagnóstico clínico e epidemiológico iododerma e bromoderma, varicela, queimaduras e hipermes simples. Pode variar de acordo com o tipo de impetigo, sendo os principais o impetigo comum ou não bolhoso, que é o tipo de impetigo mais comum e cujos sintomas aparecem de uma semana, sendo notado ou aparecimento de pequenas lesões e feridas em volta do nariz e da boca, que podem evoluir para crostas que possuem a cor mais amarelada dourada. O impetigo bolhoso, em que há o aparecimento de pequenas feridas vermelhas na pele e lesões que evoluem rapidamente para bolhas, contendo líquidos amarelos e que surgem principalmente nos braços, perna, peito e barriga. Além disso, no impetigo bolhoso, há também coceiras e vermelhidão na pele em volta das bolhas, surgimento de crosta amarela, febre acima de 18 graus, mal-estar geral e falta de apetite. A ectimia, que é o tipo mais grave de impetigo, porque atinge as camadas mais profundas da pele, principalmente pernas e pés, sendo notado o aparecimento de feridas abertas com pus.
crostas grandes e amarelada e vermelhidão em volta de crosta. Para que seja feita uma avaliação da lesão e seja indicada a realização de exames que permitem identificar a causa do impedido e assim seja possível iniciar um tratamento mais adequado. A conduta, você pode passar. Obrigada. A conduta, a higiene pessoal, em especial a lavagem das mãos, tratamento imediato dos casos iniciais, desinfectação de ferimentos ou machaduras. Em caso de epidemias, deve-se impor, principalmente em creches, higiene rigorosa, em especial da lavagem das mãos, realizar a cultura dos contractantes em creche para a identificação dos portadores assintomáticos em cavidade nasal para o tratamento com multiporocina. É indicado a aplicação de pomada antibiótica de 3 a 4 vezes ao dia durante 5 a 7 dias. É importante que o tratamento seja iniciado o mais rápido possível para evitar que a bactéria atinja a região mais profunda da pele, cause complicações e torne o tratamento mais difícil. Quando uma pessoa apresenta pequenas feridas na crosta da pele, estas podem ser removidas com água e sabão, o que costuma ser suficiente. No entanto, quando as feridas são grandes, tendo mais de 5 milímetros de diâmetro, não se deve remover a crosta, mas sim passar a pomada ou a loção recomendada pelo médico. Além disso, como o impedido é contagioso, é recomendado que a pessoa fique em isolamento e que toda roupa, toalha, lençol e objeto de uso pessoal para evitar que a doença passe para outras pessoas. Passar soro fisiológico para amolecer as feridas, aumentando a eficácia da pomada. O tratamento dura entre 7 a 10 dias. E mesmo que as feridas na pele desapareçam antes, é preciso manter o tratamento durante todos os dias indicados. É muito importante deixá-lo brincar apenas com brinquedos laváveis, pois podem ser levados 48 horas, pois devem ser lavados 48 horas após o início do tratamento para evitar que a infecção volte a surgir devido às bactérias que fiquem na superfície dos brinquedos. E eu vou falar também sobre as larvas migrães, mais conhecido como bicho geográfico. O que é as larvas? As larvas migrãs cutânea, conhecida popularmente por bicho geográfico, é uma infecção de distribuição mundial causada pelas larvas de parasitas que vivem no intestino de cães e gatos, como os eumintos, ancilostomas brasilienses ou ancilostoma canino, erupção linear, serpiginosa, eritematosa, discretamente elevadas, muito pruriginosas, consequências de deslocamento da larva na pele e nas áreas mais afetadas, que são os pés, pernas e nádegas. A etiopatogenia, larvas de espécies ancilostomas caninos, ancilostomas brasilienses e estrogioides estercoralis. Pode passar, por favor, Vanessa. Ellen. O diagnóstico, ele é clínico e epidemiológico, eczema de contato e alergia à picada de insetos.
piodermitites e tinha 2 pés, principalmente nas formas populosas e enzimatizadas. E o diagnóstico é difícil. A conduta. A poucas lesões, usa-se a pomada de diabenzol a 5%, 3 vezes ao dia, durante 10 dias. Muitas lesões, usar o tiabendazol sistêmico na dose de 25 miligramas a cada quilo de peso, 2 vezes ao dia, de 5 a 7 dias. Albendazol, 400 gramas, dia em dose única ou repetindo durante 3 dias consecutivos. Ivermectina, dose única, 200 gramas. Evitar a área arenosa, sombreadas e úmidas. Nas escolas creche, as areias para diversão devem ser protegidas contra os objetos de cães e gato. Usar roupas leves, banhos frequentes, usar sabonete neutros, enxaguar o bebê após o banho com 1 litro de água contendo 2 colheres de sopa de amido de milho, 3 vezes ao dia, ao aplicar o amido diretamente na pele como se fosse talco, ou aplicar pasta de água 3 vezes ao dia após o banho. A acne infantil. Vou passar. O que é a acne infantil? Caracteriza por pequenos pontos brancos que aparecem sobretudo na face, mas também pode afetar as costas, ombros e parte superior do tórax. Geralmente as borbulhas aparecem nas primeiras semanas de vida e podem prolongar-se por alguns meses. Geralmente desaparecem até 6 meses de idade. As causas da acne infantil estão totalmente esclarecidas, mas crê-se que possam estar relacionadas com os hormonas ou uma vez que muitos bebês com muitos restos de estrogênio placentário parecem ter acne, pois os hormônios passam para a criança pela placenta. Outra causa da acne infantil pode ser o bloqueio de folículos pilosos da derme, que constantemente acumulam gorduras nos poros da pele, acabando por obstruir e proporcionar a infecção por bactérias. O diagnóstico. O diagnóstico trata-se de uma avaliação essencialmente clínica, feita por um dermatologista, e é muito importante ao se consultar com esse médico para que ele direcione o tratamento mais adequado a cada caso. A conduta, o tratamento. Não espremer pontos e evitar mexer nas lesões com unhas para não infectar e agravar o problema. O banho com água e sabonete de bebê neutro pode ajudar a acelerar a cura. O rosto também pode ser lavado com uma luva suave. Apesar da higiene, a hidratação da pele serem importantes para prevenir a acne. O rosto, as zonas afetadas não devem ser lavadas mais que 2 vezes por dia, porque isso elimina a oleosidade natural da pele, levando a outros problemas como desidratação e ressecamento cutâneos, e evitar o uso de produtos com álcool. Bom, eu vou falar sobre escabiose. Pode passar. A escabiose, ela é conhecida também como sarna humana. Ela é uma doença de pele, né? Causada pelo Sarcoptes scabiei. Ela é exclusiva do homem e ela é transmitida através de contato com pessoas, né? Através do contato físico, por roupas, outros objetos compartilhados. E são pequenas bolhas vermelhas na pele que coçam muito, principalmente à noite.
É um parasita humano obrigatório que vive em túneis, fazendo sucos na camada córnea. As condições de aglomerações, como escolas, barracas, abrigos e nas residências, é um local, né, que a pessoa pode ter essa escabiose, essa sarna humana, e não há clara evidência em relação a pouca higiene, mas eu vi em alguns sites que pode ser também por falta de higiene a pessoa adquirir escabiose, que é a sarna humana. Próximo. Aí tem 3 tipos de escabiose. Tem a primeira que é escabiose nodular, né, região das axilas. São pequenos pontinhos vermelhos, parecem picadas, é muito parecido com picadas de inseto. Se dá bastante na região genital e também nessa região das axilas. A do meio, escabiose clássica, ela se dá muito na região dos pés, das mãos, dos punhos. E a terceira, que é uma criança, é escabiose norueguesa. É uma escabiose que tem bastante crosta, ela é bem transmissível. E as condutas. Passa aí. Avaliação clínica, o diagnóstico, na verdade, desculpa. Avaliação clínica, né, raspado dos túneis. Quando há suspeita, né, de sarna, tem alguns achados físicos, especialmente túneis e prurido desproporcional aos achados físicos e sintomas similares entre contatos domésticos. A confirmação é encontrar ácaros, óvulos ou pelotas fecais no exame microscópico dos raspados dos túneis. Não encontrar ácaros é comum e não exclui escabiose. Esses raspados são obtidos colocando-se glicerol, óleo mineral ou óleo de imersão sobre o túnel ou pápula, para prevenir a dispersão de ácaros e materiais durante a raspagem. E removendo o teto com a borda de uma lâmina de bisturi, o material, então, ele é colocado em uma lâmina microscópica e recoberto por uma lamínula, o hidróxido de potássio. Não deve ser usado, pois dissolve as fezes dos ácaros. As condutas. O paciente deve ser orientado a evitar contato direto com pessoas, né, pele a pele. Roupas que estejam contaminadas com parasita. Caso alguém seja contaminado com parasita na família, as roupas de uso pessoal, de cama, de banho, devem ser trocadas e lavadas diariamente com água quente, né, acima de 60 graus Celsius. Caso não seja possível lavar as roupas com água quente, é importante que sejam secadas ao sol e passadas. Artigos não laváveis devem ficar por 2 semanas em sacos plásticos vedados para permitir a morte do ácaro, que pode ficar viável por 1 semana, sobretudo em climas frios. E é isso, o nosso trabalho. Muito obrigada. Deixa eu finalizar.